proteger de golpes. Eu sou o delegado Flávio Grossi, do time do Gabinete de Segurança e Inteligência do Ministério Público de Minas Gerais. E eu sou Rafael Fernandes, coordenador do Gabinete de Segurança e Inteligência do Ministério Público de Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos e fiquem conosco. 2024 é ano de eleições municipais do Brasil. Desde a última década, temos visto o crescimento da importância da internet nas campanhas. Cada vez mais, os candidatos buscam convencer os eleitores por meio de redes sociais, posts, imagens, áudios, enfim, uma infinidade, uma enxurrada impressionante de grande velocidade. Até aí, nada demais. O problema aparece quando começam a circular notícias falsas sobre os candidatos. Esse tipo de conteúdo é desleal, pode desequilibrar uma campanha. Não é mesmo, Rafael? Sim, e hoje recebemos aqui no Pode Chegar Junto o promotor de justiça Emanuel Leffenhagen Pellegrini. Ele é coordenador da Central de Apoio às Promotorias Eleitorais e do Observatório da Democracia do Ministério Público de Minas Gerais e vai explicar quais são os principais problemas que acontecem dentro dessa realidade digital nas eleições. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, doutor Emanuel. Olá, doutor Rafael, doutor Flávio. Gostaria de dizer que é um prazer e uma honra fazer parte desse projeto, estar aqui no Pode Chegar Junto, esse podcast muito bacana, com uma linguagem muito fluida para todos os ouvintes, os espectadores. Espero que a gente tenha uma conversa muito bacana aqui hoje sobre direito eleitoral, sobre crimes eleitorais, sobre fake news, enfim. Estou aqui à disposição de vocês e de todos os nossos ouvintes. Excelente, meu caro, e muito obrigado, então, pela sua presença. Emanuel, quais são as peculiaridades das eleições municipais no Brasil em comparação às eleições presidenciais? Bom, as eleições municipais, elas de fato possuem uma dinâmica peculiar se comparado às eleições municipais, né? As eleições municipais, aqui nós elegemos os nossos prefeitos, os nossos vereadores. A proximidade entre o eleitor e o candidato é muito maior do que nas eleições nacionais. As eleições nacionais, em que nós elegemos o presidente da República, os senadores, os deputados, os governadores e os deputados estaduais. Portanto, em razão dessa proximidade muito maior entre o candidato e o eleitor e o candidato, sobretudo nos municípios menores, nos municípios pequenos, nos municípios médios, a participação ativa do eleitor, do cidadão, é muito maior. É muito maior em razão da proximidade deles mesmos com os candidatos. Muitos possuem parentes sendo candidatos, conhecidos sendo candidatos. Então, a participação ativa é muito maior. Nas eleições municipais, a distância entre o eleitor e o eleito, entre o eleitor e o candidato, é muito grande. São pessoas que não se conhecem, são pessoas que nunca se viram. Então existe um buraco muito grande aí entre representante e representado, diferentemente do que nós vemos nas eleições municipais, uma proximidade muito grande, o que é muito benéfico para a democracia. O nosso podcast tem como objetivo fazer a proteção de golpes, né? E nada mais valioso do que o voto, né? Você pode explicar para a gente, né? O que é um crime eleitoral para o nosso público, de uma forma bem simples? O que é o crime eleitoral? O crime eleitoral é também um crime, né? Ainda que seja óbvio, mas é importante dizer isso. São crimes previstos ou no Código Eleitoral ou algumas outras leis, mas são condutas que são proibidas pela lei, normalmente pela lei eleitoral. Para quê? Para que preserve o direito do eleitor a votar, né? Para que o direito do eleitor seja preservado. Então, qualquer conduta, algumas condutas que violem esse direito do eleitor ir livremente votar, exercer o seu direito, são atos definidos como crimes. Condutas também que desestabilizam, condutas que desequilibram o processo eleitoral, também são definidos como crimes. E também condutas de pessoas que queiram, de alguma maneira, fraudar as eleições, também são definidos como crimes. Portanto, são condutas que são criminalizadas, são condutas que são proibidas, de maneira que você preserve ou o direito do eleitor de votar livremente, ou também o direito do candidato se eleger e se eleger livremente, sem nenhuma interferência no processo eleitoral. E aí, não estando disposto naquela legislação comum ou no Código Penal, é crime com pena também, pena de prisão, de detenção. Explica só um pouquinho pra gente isso. Sim, os crimes eleitorais também são, assim como os crimes comuns, também são crimes puníveis com penas de reclusão ou detenção.
né? Nós temos crimes menos graves, crimes eleitorais de menor potencial ofensivo, como também temos crimes eleitorais mais graves, por exemplo, crimes de compra de voto, transporte irregular de passageiro, crime de violência política de gênero, por exemplo, são 3 crimes que a pena de reclusão é um pouco mais elevada. Perfeito. Emanuel, a nossa geração está vivendo no período democrático mais longo da história do Brasil, desde 1988. Como tem sido a evolução dos crimes eleitorais e o que mudou, por exemplo, com relação ao período democrático da década de 50? De fato, nós temos aí, hoje, né, nós vivemos o período democrático mais longo da história, né? É um fato inédito no Brasil, né? Por exemplo, nos anos 50, as instituições ainda eram muito fragilizadas, né? E, consequentemente, o processo eleitoral ainda era sujeito, né, era muito vulnerável e sujeito a fraudes. Hoje, né, pós-88, sobretudo, com a redemocratização do país, com o fortalecimento do sistema de justiça e especialmente do sistema de justiça eleitoral, né, com o fortalecimento da justiça eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, da polícia, das polícias, o combate aos crimes eleitorais aumentou bastante, e também a transparência eleitoral aumentou demais. Então, a realidade que a gente tem hoje, apesar do fato de que os crimes eleitorais tenham também se desenvolvido nesse período, e hoje, principalmente, com a superveniência desse ambiente de revolução tecnológica que a gente vive hoje, mas as estruturas, as instituições avançaram demais no combate aos crimes eleitorais. Eu acho interessante essa questão. Nós falamos sempre de golpes virtuais, né, para o mal, mas a tecnologia é um grande apoio também para a justiça eleitoral. Sem dúvida, a tecnologia é importantíssima para a justiça eleitoral. É através de inúmeras tecnologias hoje utilizadas por várias instituições do sistema de justiça eleitoral que nós conseguimos descobrir uma série de crimes. Crimes hoje, muitos deles praticados virtualmente. E a gente só consegue apurar esses crimes, identificar os responsáveis e apurar a materialidade deles utilizando ferramentas tecnológicas. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já. Fique com a gente. Qualquer pessoa pode denunciar crimes e irregularidades, lesão a direito ou outra ilegalidade ao Ministério Público de Minas Gerais. A denúncia pode ser anônima. Você também pode se identificar para possibilitar a obtenção de informações adicionais. Saiba como denunciar pela ouvidoria do MPMG no telefone 127, registrando sua manifestação no site mpmg.mp.br/ouvidoria, procurando a Promotoria de Justiça de sua cidade. Todos os endereços e telefones estão disponíveis em mpmg.mp.br. Escrevendo uma carta, identificada e assinada ao Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual, ou ao Promotor de Justiça de sua cidade. Acionando a Corregedoria Geral pelo e-mail corregedoria@mpmg.mp.br para assuntos relacionados à fiscalização das atividades funcionais e da conduta dos integrantes do Ministério Público. Rádio MP, em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais, procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Estamos de volta com o Pode Chegar Junto, o podcast que vai te ajudar a se proteger de golpes. E hoje ele irá te ajudar a decidir o seu voto, não é, doutor Rafael? Sim, e por isso estamos aqui hoje, né, com o coordenador da Central de Apoio Eleitoral do Ministério Público de Minas Gerais, Emanuel Leffenhagen, que vai explicar para nós quais são os principais crimes eleitorais cometidos no ambiente digital. Falar um pouco para a gente aí de fake news, deepfake, boca de urna, né? Primeiro vamos explicar para o público a tradução do fake news e depois do deepfake. Bom, é importante essa definição de fake news, né? A gente ouve, hoje é um termo, né, conhecido por todo mundo, né, e divulgado por todos, mas poucos conhecem de fato o conceito, né?
até para que a gente não banalize o termo fake news, né? Fake news, na verdade, são informações, notícias, mensagens falsas, porém mensagens falsas criadas deliberadamente para esse fim, por meio de artifícios fraudulentos, e aqui a gente tem o elemento da fraude no conceito de notícia falsa, né? Portanto, a falsidade não é só um dos elementos, nós temos o elemento da fraude, e as notícias falsas, elas têm também o elemento subjetivo, digamos assim, que é o objetivo de causar dano. Né? Então, quem cria fake news, né, cria uma notícia falsa de maneira deliberada, por meio de artifícios fraudulentos, com o objetivo de causar dano ou a alguma pessoa, ou a algum grupo de pessoas, ou também a alguma instituição. Então, esse é o conceito de notícias falsas, né? Emanuel, e você pode dar um exemplo para nós de uma eleição em outro país ou de uma eleição passada para exemplificar essa situação? Eu vou buscar aqui um exemplo para a gente fugir do país, buscar um exemplo nos Estados Unidos. Há poucos anos, numa disputa envolvendo o ex-presidente Barack Obama, um membro do Partido Republicano, do outro partido, enfim, isso é irrelevante, mas só um exemplo, mas o também ex-presidente Donald Trump havia afirmado que o então candidato Barack Obama ele tinha fé muçulmana, mesmo sabendo que isso era mentira, né? Todos sabem, principalmente os americanos, que o Barack Obama, né, ele tem fé cristã, enfim, mas o objetivo do então eleitor, Donald Trump, foi interferir no processo eleitoral, vinculando o ex-presidente Barack Obama, de alguma maneira, aos muçulmanos, né, em razão do que os Estados Unidos já passou há anos com relação aos atentados terroristas. Então, essa foi uma mensagem, essa foi uma notícia falsa, criada deliberadamente por uma pessoa visando causar um prejuízo eleitoral, prejuízo ao processo eleitoral daquele outro país e também àquela pessoa, né? Criando uma notícia falsa de maneira deliberada, a fim de causar esse dano. Então, eu acredito que esse seja um exemplo muito claro do que de fato é uma fake news, né? Uma notícia falsa. Né? É uma notícia falsa, mas criada deliberadamente e por meio de artifícios fraudulentos para causar dano, no caso, às eleições de um determinado país. Em relação a deepfake, como é que você caracterizaria, né, a deepfake? Como se não bastasse esse desafio que o mundo vive, né? O mundo, não só o Brasil, o mundo vive da superveniência da inteligência artificial no dia a dia da população. A gente tem hoje as deepfakes, né, que são notícias fraudulentas criadas com o uso dessa ferramenta tecnológica, né, que é disruptiva, que é a inteligência artificial. Né? A deepfake tem um potencial enorme de causar danos, a gente está falando aqui do processo eleitoral, né, de causar danos a um processo eleitoral de maneira inimaginável. A deepfake é uma fake news turbinada, bombada. Exatamente. A deepfake é uma fake news turbinada, potencializada, né, ao cubo, né? Hoje, com essas inúmeras aplicações de inteligência artificial que a gente tem, né, que consegue fazer edição, né, de imagens, edição de vídeos, né? E é engraçado que de áudios. Exatamente. Os vídeos, até pouco tempo atrás, eles eram a prova cabal, né, de um fato, de que algo ocorreu. Né? Quando a gente estava diante de um vídeo, a gente estava diante de uma prova cabal de um fato, de um episódio que aconteceu. Né? Hoje, isso tudo caiu por terra. Hoje, todo vídeo pode ser manipulado. Todo vídeo é manipulável. Né? Tem um exemplo muito interessante de acontecido aqui no Brasil. Hoje, um candidato à reeleição de um município de um outro estado, que no início do ano fizeram uma deepfake, uma montagem num vídeo dele, num suposto comício dele, ele supostamente dizendo que não mais seria candidato à reeleição nas eleições do final do ano e que a partir daquele momento ele passaria a apoiar o candidato da oposição, quando isso foi fraudado, foi manipulado, né? Manipulação no vídeo. Então, eu digo, o potencial é grande e é inimaginável. Imagine esse vídeo circulando numa cidade média, numa cidade pequena, às vésperas de uma eleição, né? Com a população se informando
e dialogando através de redes sociais, conversas por aplicativos de mensagem, Instagram, redes sociais, enfim. O impacto poderia ser inimaginável. E tanto é que essa preocupação é tão grande que, recentemente, toda eleição, o TSE edita algumas resoluções. Esse ano, evidentemente, não foi diferente, e em razão dessa preocupação com o impacto da inteligência artificial, com o impacto das fake news, foi estabelecida uma proibição total, absoluta, do uso de deepfakes em campanhas eleitorais. Então, se algum candidato, algum partido, porventura, utilizar esse mecanismo fraudulento da deepfake, né, seja ela, né, uma deepfake rasteira ou não, ou muito bem feita, isso tem o potencial de causar a cassação, de gerar a cassação do registro daquele candidato, se ele eventualmente for diplomado, a cassação do diploma e do mandato dele. Importante. Agora, um questionamento que eu tenho, meu caro Emanuel, é o seguinte: a inteligência artificial ela já está disponível hoje, né? De uma forma muito ampla e, inclusive, infelizmente, muitas pessoas fazem um uso desvirtuado dela. Mas o questionamento que eu tenho é o seguinte: já temos no âmbito eleitoral, por exemplo, para investigação, né, de deepfake, alguma aplicação, alguma ferramenta, né, impulsionada também pela inteligência artificial para detecção, né, de deepfakes, ou essa investigação ela ainda se dá de uma forma mais artesanal? E aí, só para complementar a pergunta do Rafael, o fake news nós já conhecemos, já é algo que a população já está bem esclarecida, né, sobre as notícias falsas. A população já tem consciência dessa montagem, do uso da ferramenta para o falso, né, para a enganação? Primeiro, sobre a pergunta do Rafael, infelizmente, Rafael, não. As apurações são feitas ainda de maneira artesanal. A gente acho que está sempre correndo atrás da criatividade, das tecnologias. Então, a deepfake, né, a inteligência artificial, a notícia fraudulenta, potencializada com o uso da inteligência artificial, é um mecanismo novo, é um instrumento novo de fraude, né, de enganação, e as instituições, né, as instituições públicas, o poder público de maneira geral está correndo atrás, né? Nós não temos ainda um mecanismo oficial para utilizar para verificar se determinado vídeo é real ou não. Isso, evidentemente, que existem indícios, né, para, né, as autoridades checarem, mas isso tudo é feito manualmente, de maneira artesanal, pelo menos por hora. Espero que em breve, muito em breve, nós tenhamos alguma ferramenta oficial para detectar isso. Com relação à sua pergunta, Dr. Flávio, eu acredito que não. A maioria esmagadora da população não tem noção da existência da ferramenta da inteligência artificial e muito menos do potencial da inteligência artificial. Nós sabemos que no Brasil pelo menos, né, o Brasil é um país muito diferente, muito diverso, muito desigual. É um país que ainda possui regiões muito carentes, com pessoas ainda com pouca instrução, infelizmente, pouca informação. Então, essas pessoas, elas não têm acesso a esse tipo de informação, elas não têm ainda o poder, a capacidade de identificar se um determinado vídeo é ou não fraude. Por isso o risco, né? Por isso o risco ainda maior de uma eventual deepfake, né, causar uma falha de pré-compreensão daquela pessoa. A pessoa recebe um vídeo via WhatsApp e realmente acredita que aquele vídeo é a prova de um fato. Ela sequer desconfia que aquilo pode ser manipulado, né? Outras pessoas com mais informação, elas já têm uma capacidade maior de avaliar isso. Porém, nós sabemos que ainda, infelizmente, no Brasil, a gente tem essa dificuldade muito grande ainda com relação à educação, à formação das pessoas, sobretudo nos rincões do país. Perfeito. É aquela questão, né, de que a baixa instrução da maior parte da população resulta num analfabetismo digital muito alto, né? Mas, doutor Emanuel, a gente, já tendo falado aqui de fake news, deepfake, né, tem um crime que é muito comum, né, no cenário das eleições, né, que é o crime de boca de urna. E a gente tem também a boca de urna, né, vamos dizer, tendo evoluído aí, né, porque o mundo hoje, tudo é feito virtualmente. Você poderia falar um pouco para nós do crime de boca de urna eletrônico ou boca de urna digital?
Bom, a boca de urna é dos ilícitos mais comuns, né? Mais tradicionais e mais comuns, né? Há muito tempo. Né? A boca de urna tradicional, em que os apoiadores de um determinado candidato, eles abordam os eleitores ali no interior das sessões eleitorais para pedir apoio para alguns determinados candidatos, né? Isso, evidentemente, já há um bom tempo é proibido, inclusive é crime, né? Crime, boca de urna é crime. Eu acho que, né, a população sabe disso, isso é muito divulgado pela imprensa. Acontece que o mundo mudou, né? Como a gente já havia conversado agora há um tempinho, o mundo mudou, né? O mundo está sendo digitalizado. E, nesse sentido, foi necessário a atualização da proibição da boca de urna, né? Então, recentemente, há poucos anos, foi criada, né, a proibição da boca de urna digital. Né? A boca de urna digital, no artigo 39 da Lei das Eleições, que é a Lei 9.504 de 1997. Então, essa previsão agora, além da boca de urna tradicional, né, fica também proibida como crime, né? Portanto, tem uma sanção ali penal, né, criminal, a boca de urna digital. E, doutor Emanuel, como o nosso objetivo aqui é se proteger, né? Se o cidadão conseguir visualizar alguma postagem diferente, né, durante a campanha, o que ele deve fazer? Como ele deve proceder? Importante pergunta. Eu acho muito interessante essa pergunta pelo seguinte. Hoje nós temos já uma série de canais em que o cidadão consegue verificar, né, pesquisar a veracidade de um fato. Né? Nós temos aí instrumentos como, tem um que é conhecido como Lupa, se eu não me engano ele é vinculado ao grande jornal de circulação. Temos um outro instrumento, uma outra ferramenta acessível a todo mundo, que se chama Aos Fatos. Né? Se qualquer cidadão de posse de uma informação, se quiser verificar, pesquisar a veracidade ou não daquela informação, ela pode pesquisar nessas plataformas. São plataformas vinculadas a grandes grupos de comunicação, são plataformas confiáveis, portanto. Mas nós temos também que, além disso, eu acho que principalmente o cidadão, o eleitor, ele precisa sempre ter o senso crítico, né? Ao receber qualquer tipo de informação, principalmente por meio das redes sociais, sempre desconfiar daquelas informações, né? Será que isso que eu estou recebendo é verdade ou não? Né? Nesse mundo de comunicação, de consumo de notícias instantâneas via redes sociais, via WhatsApp, aplicativos de mensagem, ele tem que, né, duvidar do que ele está recebendo, sempre desconfiar das informações que está recebendo. Outro método muito importante é verificar se aquela informação que ele recebeu, aquela notícia que ele eventualmente recebeu na mensagem, por aplicativo de mensagem, se aquela notícia está sendo ou não noticiada em outros canais de notícia. Porque se de fato foi uma informação muito chocante, muito relevante, muito importante, com certeza outros, né, vários canais de informação, sites de notícias, redes de televisão, imprensa escrita, televisionada, estarão também noticiando aquele mesmo fato. E os canais de denúncia? Os canais de denúncia nós temos especificamente no Ministério Público. A gente tem um canal muito relevante, que é um canal que qualquer matéria, qualquer tipo de irregularidade, ele é um canal muito efetivo, que é o canal da ouvidoria do Ministério Público. Né, liderado pela nossa ouvidora-geral, a doutora Nádia, que faz um trabalho muito importante. Né? Então, eventuais denúncias podem ser encaminhadas por meio desse canal da ouvidoria e também denúncias podem ser encaminhadas a gente está tratando aqui de direito eleitoral, de crimes eleitorais, elas podem ser encaminhadas aos 304 promotores eleitorais do Estado de Minas Gerais, que estão apostos, né, atualmente de segunda a segunda, para receber qualquer tipo de irregularidade eleitoral. E essa observação vem ao encontro aqui da pergunta que eu ia te fazer, que é justamente o que o eleitor deve fazer se no dia do pleito, no dia das eleições, se o eleitor se deparar com a prática de algum crime, né? Quais que seriam aí as providências, né, que ele poderia tomar? É importante, Rafael, porque na área eleitoral é tudo muito rápido, né? E, de fato, a gente precisa, assim que o crime for praticado, a gente precisa
né, repreendê-lo, tomar conhecimento dele imediatamente. Quanto mais rápido, melhor, né? Toda infração penal, mas especificamente na seara eleitoral é ainda mais importante. E qualquer cidadão, qualquer eleitor, assim que tiver conhecimento, principalmente no dia da eleição, no dia do processo democrático ali, né, dentro da sessão ou fora da sessão eleitoral, ele deve imediatamente procurar a Justiça Eleitoral. Ele pode procurar o juiz eleitoral, algum servidor da Justiça Eleitoral, ele deve procurar o promotor eleitoral, algum servidor do Ministério Público, e ele deve também procurar a polícia, né? A polícia militar, a polícia civil, para informar a respeito da ocorrência de determinado ilícito. Assim que as autoridades tomarem conhecimento dessas notícias, elas irão imediatamente tomar providências. E aqui eu digo que imediatamente porque no período eleitoral, e ainda mais nos dias da eleição, né, dependendo da cidade, se tiver ou não segundo turno, todas essas autoridades estarão de plantão. Portanto, à disposição de qualquer eleitor, qualquer cidadão que tenha conhecimento de qualquer infração eleitoral. E aí, da minha parte, é sempre bom ressaltar que as polícias também estão prontas para receber os candidatos, os eleitores, para fazer o registro de qualquer evento, né, num momento tão importante para a nossa democracia, doutor Rafael. Perfeito, né? Tudo isso aí que foi, né, exposto, né, tão bem exposto aí pelo Emanuel, né, e complementado por você, é essencial para a gente, para manutenção, para consolidação da nossa democracia. Nesse contexto, né, já que a gente falou aqui, né, de como que essas novas ferramentas tecnológicas, que são muito poderosas, tanto para o bem, mas infelizmente também para o mal, né, como que elas podem impactar as eleições, eu chamo a atenção aqui para uma fala muito interessante, né, do nosso colega Emanuel, no sentido do cidadão desconfiar daquilo, né, que ele recebe, daquele conteúdo, né? Isso tem vamos dizer, uma semelhança muito grande com o que a gente tem no que é o objeto principal aqui, né, que motivou a criação do podcast Pode Chegar Junto, que são os golpes, né? Porque nos golpes a gente tem que desconfiar de tudo aquilo que é bom demais para ser verdade, ou de tudo aquilo ali que não tem uma fonte confiável, né? Ou que extrapole da realidade muito, né? Exatamente, né? Então, essa mesma desconfiança, esse mesmo pé atrás, né, que o cidadão tem que ter no seu dia a dia para não ser vítima de golpes, de estelionatos, a gente percebe que ele tem que ter esse cuidado também para não ser vítima de um estelionato eleitoral. Não seria isso, Emanuel? Exatamente, né? Exatamente. É responsabilidade, né? Quando a gente lida com informação, a gente precisa ter responsabilidade. Hoje a gente já não tem mais um filtro de uma imprensa profissional que fazia um filtro, né, das notícias. Hoje a gente recebe de tudo, né? Então esse filtro precisa ser feito pelo cidadão ao receber a notícia. Hoje todo cidadão precisa ter a pré-compreensão de que ele é alvo de qualquer tipo de notícia, falsa, verdadeira, principalmente falsa, né? Então ele precisa ter essa noção e essa responsabilidade de duvidar, né? De questionar qualquer tipo de informação que ele receba e, se eventualmente ele quiser divulgar, repassar essa informação, checar a veracidade dela antes de adotar esse comportamento. E com esta qualidade informativa, realizamos mais um Pode Chegar Junto, o podcast que irá te ajudar a se proteger de golpes. Hoje conversamos sobre os principais crimes eleitorais cometidos no ambiente digital. Eu sou o Flávio Grossi. E eu sou o Rafael Fernandes. Somos do Gabinete de Segurança e Inteligência do Ministério Público de Minas Gerais. Gostaria de agradecer mais uma vez imensamente aqui